amigos, minhas amigas, estamos aqui de volta para falarmos um pouco mais sobre futebol. Futebol e principalmente sobre a crise do Atlético Mineiro e a decadência da SAF do Galo. Sim, porque ainda existe o Atlético Mineiro, mas é só para festividades, os sócios curtirem os locais que tem lá próprios para os sócios, mas quem comanda o futebol, que fala mais alto, é a SAF. A SAF dos 4 R's, mas liderada pelo Rubens Menin. E o Rubens Menin, ontem, depois de mais uma derrota dentro da MRV, ele simplesmente disse que realmente o ano de 2025 não foi bom, mas que as coisas irão mudar. Essa história, história mesmo, com H, não é história sem H, nós o vimos também quando o Milito foi injustiçado por estes mesmos 4 R's. Passamos o ano de 2025 perdendo quase tudo, perdendo até a paciência, mas quase tudo porque ainda resta um mínimo de esperança que os 4 R's se afastem do futebol do Atlético Mineiro, porque o nome Atlético Mineiro continua existindo. Nós que torcíamos pelo Atlético Mineiro, repito mais uma vez, passamos a ser clientes de grandes empresários, principalmente de banqueiros realizados, empresários realizados e que resolveram investir no futebol. Mas é a mesma coisa se me colocar para investir na agricultura. Eu não entendo nada, absolutamente nada. E ontem, o vexame 3-0 para o Palmeiras, e o Palmeiras jogando 58 minutos com apenas 10 jogadores. E a incompetência do protegido da SAF, chamado Sampaoli, foi tão grande que não conseguiu empatar quando estava perdendo por 2-0 e jogando 11 contra 10 do Palmeiras. E depois ainda com 10 do Palmeiras, levou o terceiro gol. E ontem ficou caracterizado que existe uma divisão do grupo dos jogadores que gostam e outros que não gostam do Sampaoli. Os 2 primeiros gols do Palmeiras foram realmente o que faltava para nós concluirmos isto. Existe uma divisão daqueles jogadores que não querem realmente Sampaoli. Sampaoli é ultrapassado. Sampaoli não tem mais condições de ler o jogo. Ele simplesmente vive de 8 anos atrás, quando ele chegou, achou que era o dono da cocada branca. Aí veio parar no Brasil,
treinou Santos, não conseguiu nada, treinou Flamengo, não conseguiu nada, treinou o Galo, só ganhou o campeonato estadual, e aí deixou o Galo na mão e foi para a França. Voltou da França, ficou 10 meses desempregado, esquecido, e aí vem os 4 R's, como leigos totalmente em futebol, tanto dentro de campo como fora de campo, administrativamente nem se fala, os 4 R's contratam o Sampaoli para fazer esta tristeza para os fregueses, os clientes dos 4 R's. Mas eu estou satisfeito, porque os clientes tomaram a posição e aqueles 46 mil lugares que normalmente eram ocupados, reduziram para 12 mil lugares. O que significa que existe sim um protesto de quem banca o futebol, de quem coloca realmente dinheiro em tudo, nos cofres da SAF, em todos os jogos, porque a SAF não ganha somente com a venda de ingressos. Vá lá e peça um sanduíche para o senhor que ainda não foi à MRV, peça para saber quanto custa uma cerveja, quanto custa um refrigerante. Tudo é pago, estacionamento lá de 100 a 150 reais, ganham muito dinheiro, conseguiram transferir jogadores, o dinheiro entrou em caixa. E tem mais, tem uma história aí que ainda está sendo apurada pela justiça brasileira sobre um investidor. A que ponto nós chegamos? E nós, como bacharel de direito, estamos simplesmente aguardando o desenvolvimento desse assunto que foi manchete mundial. O dono de um banco é investidor no Galo. E aí, o Sampaoli fala com a maior tranquilidade após o jogo que está fazendo uma avaliação do elenco. Ontem, por exemplo, o Scarpa mostrou que quer continuar e não adianta ficar perseguindo. Agora, a preferência do Sampaoli é jogador não me toque como o Bernard, que não acrescenta nada. Bernard não acrescenta nada. Acrescenta sim se ele jogar lá na 2ª divisão ou 3ª divisão, aí ele será um ídolo lá do clube que ele vestia a camisa. E aí, meus amigos, nós, infelizmente, chegamos à conclusão de que não há comando. E por que não há comando? Aqui, tudo que nós falamos, sempre calcado no nosso currículo, que trabalhamos muitíssimo nos bastidores do futebol. Fomos presidentes de clubes, general manager de clubes, fomos assessores de grandes jogadores, então nós sabemos, pelo comportamento de um jogador dentro de campo, o que ele deseja falar para a administração do clube. E ontem nós lemos perfeitamente isto, o que os jogadores querem ficar no Galo. Entretanto, não concordam com um técnico que não tem inspiração, que não sabe ler. E aí, hoje, nós estamos no dia 4 de dezembro. Domingo, nós temos a última rodada, em que o Galo joga contra o Vasco da Gama,
precisando ganhar, porque será uma vergonha se o Galo não conseguir entrar nem na Sul-Americana. E isto mesmo, porque não há mais condição na Libertadores. Clubes que ninguém apostava no início da temporada superaram a SAF dos 4 R's. A maior prova está aí. 45 pontos, lutando para não cair. E se bobear, pode acontecer um milagre, porque o que pega entre Vitória da Bahia e Galo é a diferença de gols. Mas eu já vi tanta coisa no futebol, meu amigo, mas tanta coisa no futebol, que não duvido de mais nada. E a partir de domingo, ou seja, pós-jogo, tem aí, se eu não me engano, porque toda hora muda, a CBF muda, se eu não me engano, 15 dias para os 4 R's respeitarem pela primeira vez neste ano e demitirem o Sampaoli. Porque se o Sampaoli virar o ano como treinador, nós não veremos nem 5 mil torcedores na MRV. A MRV dos 4 R's se tornou o parque de diversão dos adversários. É lá que os adversários escolhem para comemorar seus títulos, porque realmente é um estádio belíssimo. E os 4 R's marcaram para sempre que construíram um estádio de futebol para os adversários e não para comemoração do Galo nas suas conquistas. E mais ainda, Sampaoli permanecendo, o Galo vai ficar no 3º lugar do campeonato estadual. O Galo dificilmente passará a terceira fase da Copa do Brasil. O Galo simplesmente ficará disputando a metade da tabela no Campeonato Brasileiro de 2026. É exatamente isso que vai acontecer caso o Sampaoli continue no Galo. Existe sim condições de uma contratação realmente de gabarito para salvar o Galo de muitos vexames em 2026. Quem viver verá. E você que às vezes não me acompanha e está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, procure aí os vídeos que eu disse desde o início da contratação de Sampaoli, que o Sampaoli ia afundar o Galo, e afundou. Agora, se quer uma sugestão, 4 R's. Traga o Milito de volta. Traga o Milito de volta, porque o Milito conseguiu chegar a 2 finais e só não chegou mais porque não teve exatamente o apoio de vocês, 4 R's. Traga o Milito de volta. O Milito é um grande técnico. Ele saiu pela porta da frente, porque ficou decepcionado com a falta de cumprimento das promessas, as promessas feitas a ele. Na jornada que ele esteve aqui, em determinados jogos ele não tinha nem 8 jogadores para o banco de reserva. Então, o Sampaoli teve a oportunidade de ganhar a Sul-Americana e ir diretamente para Libertadores, jogando contra um time de bairro da Argentina.
time de bairro da Argentina. Basta o senhor ou a senhora querendo saber realmente do que eu estou falando aqui, vá lá no Google e procure saber o adversário, que o Galo perdeu a Sul-Americana. Perdeu a Sul-Americana. Por falta de jogadores? Não, não foi por falta de jogadores, foi por falta de técnico, principalmente técnico humilde, técnico que realmente queira trabalhar em conjunto com os jogadores e não ter preferências absurdas, como é o caso do Bernard. E ainda mais, não entender que o Hulk ainda tem muito futebol para apresentar. Muito futebol. O Hulk não precisa jogar os 90 minutos, basta o Hulk jogar 45 minutos finais, que nos dará muitas alegrias ainda. E respeitar o carinho que o Hulk sempre teve para com o Galo. Então, o aviso está dado. O aviso está dado. Se Sampaoli continuar no Galo, decepções e mais decepções teremos. Quem vos falou? Levi Lafetard, General Manager de futebol. Está aqui o link abaixo para mostrar o trabalho que eu já fiz no futebol. Bacharel em Direito, administrador de empresas e, mais do que nunca, muito honrado com o convite que recebi em 2001 para falar sobre o futebol na CPI do Senado. E mais ainda, fui aquele que assessorava o Mirandinha quando ele abriu o mercado inglês de futebol em 1987. Tudo isso faz parte do meu currículo que está aqui abaixo. Então, quem está falando aqui é uma pessoa que lhe respeita muito, o senhor ou a senhora que está me assistindo. E, se puder, gostaria do like e a inscrição e também uma colaboração para o canal, porque eu sou jornalista profissional. Eu não sou youtuber, eu não sou aquele torcedor que cria um canal para falar exatamente as coisas que outras pessoas gostariam de ouvir. Aqui não, eu uso toda a minha experiência para falar sobre realmente futebol. Eu não falo do futebol, quem fala do futebol fala em verdades, eu falo sobre o futebol. Há uma diferença muito grande na nossa língua portuguesa, falar sobre e falar do. O senhor pode falar sobre o vizinho, é exatamente a verdade sobre o vizinho, e falar do vizinho falando em verdades. O senhor compreendeu? Aqui falamos a verdade sobre futebol e sobre o Atlético Mineiro, que está realmente nas mãos de empresários que querem que o torcedor continue sendo cliente. Aquele abraço, até a próxima.